Os cruzeiros voltaram no Brasil e no mundo. Na verdade, na Europa e na Ásia, os navios voltaram ainda no ano passado. E agora eles também navegam por Estados Unidos e pelo Brasil. Mas como está sendo viajar de cruzeiro nesse momento? E quais são as regras para embarcar no Brasil? E como nós lidamos com casos de Covid aqui no nosso navio? Esse vídeo está cheio de informação importante e ainda tem um convite para vocês viajarem com a gente na próxima temporada agora no Brasil. Então, vamos conversar. Desde julho estou navegando no Crystal Endeavour, o novo cruzeiro de expedição da americana Crystal Cruises, que inauguramos na Islândia, e já mostrei os vídeos para vocês aqui no canal. Nas últimas semanas também passamos por Escócia, França, Espanha e Portugal. E esses vídeos estão saindo nos próximos dias aqui no canal, então já ativa as notificações no sininho abaixo para não perder nada. Mas como será que foi inaugurar um navio em uma época com tantas restrições? Ficamos muito felizes quando, no começo do ano, a empresa anunciou a retomada das operações e confirmou o nosso retorno a bordo. Finalmente, íamos fazer o que amamos, navegar novamente, explorar novas fronteiras e desenvolver o nosso trabalho. Tivemos vários processos adicionais, vários passos extras que tivemos que seguir para chegar aqui. Não viemos vacinados, então já respondo essa pergunta que foi frequente. A maioria dos tripulantes ainda não estavam vacinados quando a empresa chamou de volta. Por volta de maio, embarcamos e recebemos a nossa vacina organizada pela empresa. O navio na época estava no estaleiro e a empresa organizou a nossa vacina, levou todo mundo junto. Recebemos a Johnson & Johnson aqui, que é a vacina de uma dose, e não tivemos nenhum caso de Covid a bordo entre tripulantes. Então já respondo outra pergunta comum. Já tivemos a Covid a bordo? Sim, mas não entre tripulantes. Lembrando que a vacina não impede você totalmente de pegar o vírus, né? O vírus ainda pode entrar no seu organismo, porém ela evita que você fique doente, ou seja, ela diminui as chances que você desenvolva a versão grave da doença ou que seja hospitalizado e entubado. Então a vacina é extremamente importante, mas felizmente não aconteceu com nenhum tripulante até agora. Outro detalhe é referente aos hóspedes, são todos vacinados também. Então o nosso navio é de 100% devidamente vacinados e protegidos. E para essas pessoas que já se vacinaram, as fronteiras estão se abrindo, o turismo está voltando. Pode ser que venha outras ondas aí, né? A terceira onda, a quarta onda, mas pelo menos nós estamos protegidos e nossa vida já está voltando ao normal. Então, se você ainda está na dúvida se é seguro, devemos se vacinar ou não, claro que sim, você tem que se proteger a sua família, é a sua obrigação. Corra atrás, se vacina, porque para os vacinados o mundo já está voltando ao normal, aos pouquinhos, ao novo normal pelo menos. Também me perguntam se tem muitas restrições para tripulantes. Olha, existem algumas restrições de acordo com o tamanho do navio, de acordo com o itinerário, o país que estamos passando, pode haver mais ou menos restrições. Nós aqui no nosso navio temos sorte, porque se você chegou agora aqui no canal, esse é um cruzeiro de expedição, então ele é ultra luxo, porém bem menor, é uma pegada totalmente diferente dos navios que fazem a temporada brasileira. E aqui a gente tem apenas 200 tripulantes, então tem menos restrições. Nós conseguimos sair na maioria dos portos, às vezes tem que voltar mais cedo, não pode passar a noite fora. Tanto que eu gravei um conteúdo lindo para vocês nas últimas semanas na Islândia. E para os hóspedes, quase restrição nenhuma. Assim, existe uma série de recomendações para que eles mantenham um distanciamento social quando estiverem interagindo com outros viajantes que não são do mesmo grupo. Tem buffet, mas não self-service, então um tripulante que vai servir a comida para você. Os passageiros também são vacinados e são testados antes de embarcar, né? Então, durante o cruzeiro também podemos checar a temperatura, todos os dias checamos a temperatura e também podemos fazer testes adicionais durante a viagem, ou especialmente se tiver alguma suspeita, né, de que alguém possa ter contraído o vírus. Então pode ser que novos procedimentos ou algumas restrições sejam colocadas em prática. Mas aqui no nosso cruzeiro, por exemplo, nem máscara os passageiros precisam utilizar, porque eles estão todos vacinados, os tripulantes todos vacinados, são grupos pequenos. No nosso navio a gente só transporta até 200 passageiros no máximo e 200 tripulantes, então é um grupo pequeno. Porém, eu ouvi de alguns colegas de profissão que estão em outros navios que sim, tem muito mais restrição para eles lá, que eles precisam se inscrever para poder sair. Alguns às vezes passam meses sem poder sair, tem muitas restrições de horário, que portos pode desembarcar, que portos não pode e tal. Então, se você vai trabalhar a bordo como eu, já vá preparado, tem que ir com a mentalidade mais flexível, porque vai de fato haver restrições, e especialmente se você for nos navios grandões aí que fazem a temporada brasileira. Sobre a temporada brasileira especificamente, sobre protocolos de saúde, a gente vai conversar daqui a pouquinho, que eu tenho um convidado especial que eu vou trazer aqui para vocês para responder as perguntas de vocês. Então fica por aí que a gente já fala sobre os protocolos da Anvisa para a temporada brasileira.
Mas outra pergunta comum que também fazem é quais vacinas são aceitas? Aqui na nossa empresa nós aceitamos as mesmas vacinas que são aceitas nos países que passamos. Então no começo, por exemplo, quando a gente começou lá em julho e agosto, só tinham poucas vacinas que eram aceitas, né? Era mais aquelas marcas americanas e europeias, então a gente só aceitava as que eram aceitas no país que nós estávamos, na Islândia, no nosso caso. Agora mais vacinas estão sendo aceitas, né? Inclusive a vacina mais popular do Brasil, que é a Coronavac, da Sinovac. Então essa também já é aceita na maioria dos países, já é aceita pela Organização Mundial de Saúde, então possivelmente vai ser aceita também na maioria dos navios, pelo menos nos navios da temporada brasileira, já que a maioria dos brasileiros tomaram essa vacina. Então, independente da marca da vacina que você tomou, fica tranquila que aquelas restrições que existiam no começo já estão ficando para trás. E onde que nós estamos agora nesse momento? Bom, a gente concluiu a nossa temporada europeia, estamos fazendo uma travessia, fizemos 2 travessias na verdade, uma do Oceano Atlântico, fizemos algumas paradas no Caribe, que eu vou mostrar para vocês depois desse vídeo, passamos pelo Canal do Panamá, foi uma experiência bem legal, e agora, nesse momento que eu gravo isso para vocês, agora em novembro, nós estamos descendo a costa do Chile pelo Oceano Pacífico, em direção ao extremo sul do continente sul-americano, onde vamos chegar em Ushuaia, lá no sul da Argentina, na Terra do Fogo, ou a Terra do Fim do Mundo, porque é de lá que partem os cruzeiros para a Antártica. Pois é, pessoal, se preparem, porque o conteúdo aqui no final desse ano vai ser espetacular. Vocês não perdem por esperar. Voltando ao caso de Covid aqui a bordo do nosso navio, sim, tivemos. Foi entre o primeiro e o segundo mês de operação. Alguns hóspedes foram testados positivos, já tinha passado a metade da viagem. Nossa viagem aqui é de mais ou menos 10 dias, 12 dias. Já tinha passado da metade da viagem quando alguns hóspedes foram testados positivos. Eles fizeram um novo teste, o nosso médico a bordo, né? A gente tem todo o equipamento a bordo para testar tanto o teste rápido como o antigênio. Vou colocar aqui para eu esquecer como é que pronuncia em português. Quando foi confirmado esses casos, foram 4 passageiros, eles foram isolados. Nós temos uma área aqui no navio que não tem passageiros, são algumas cabines separadas, que a gente não vende, né, não oferece essas cabines, e esses hóspedes foram isolados nessas cabines. Eles não desenvolveram a versão grave da doença porque estavam vacinados. Conseguimos conter o caso, tudo foi muito bem higienizado, seguimos todos os protocolos de saúde, tanto da Islândia, que era o país que nós estávamos na época, como os nossos protocolos internos da nossa empresa. Quando chegamos no porto de Reykjavik, na capital do país, eles foram desembarcados, organizado com uma equipe médica local, para que eles pudessem continuar o seu isolamento em terra, e a nossa viagem seguiu normalmente. Os outros passageiros praticamente não sentiram nenhuma mudança na rotina, com exceção de algumas restrições de alguns restaurantes, e com o pedido que eles utilizassem máscara, por exemplo, durante aqueles dias. O resto não mudou quase nada para eles, e a viagem seguiu normalmente. Então, essa já é uma coisa que chama atenção, né? No começo do ano passado, quando tudo isso começou, existia uma grande preocupação. A gente não entendia ainda com o que estávamos lidando, né? Que doença nova era essa? Que vírus era esse? E não existia vacina, ninguém estava protegido. Então, houve muito pânico, houve muito medo. Mas a situação mudou, né? Hoje a gente já tem mais conhecimento, hoje a gente já tem vacina. Então, é possível você ter uma viagem internacional praticamente normal, com a exceção de algumas restrições, alguns novos procedimentos, alguns cuidados extras. Quase tudo é como estava antigamente. Então, a viagem continuou normalmente. Dias depois, novos hóspedes embarcaram, tudo foi feito em organização com o sistema de saúde local do país que estávamos. Ninguém teve a versão grave da doença, ninguém foi afetado, os tripulantes foram testados 2 vezes nos dias seguintes e todo mundo passa bem e a viagem continua normalmente. E aqui estamos até hoje. Depois não tivemos mais nenhum caso. Até hoje foi só aquela situação, depois não tivemos mais nenhum caso, então estamos todos saudáveis aqui a bordo. Ainda falando sobre novos procedimentos, além do teste antes do embarque e de todo mundo precisar ser vacinado antes de embarcar aqui no nosso navio, tem mais e poucas mudanças aqui a bordo, como vários lembretes para lavar as mãos frequentemente, checagem de temperatura na entrada do restaurante, alguns outros procedimentos, mas a experiência de viagem dos nossos turistas, dos nossos hóspedes, não mudou muita coisa. Eles estão conseguindo ter um tempo maravilhoso, os comentários vêm sendo muito positivos, as pessoas estão com um espírito muito positivo, muito felizes, muito gratas de poderem viajar novamente, de estarem navegando novamente. Então o espírito das pessoas em geral é muito colaborativo, as pessoas são muito flexíveis, até porque a maioria dos procedimentos a gente já está acostumado, já desde o começo de 2020 a gente já segue em terra normalmente, né? Quando você vai num restaurante, num hotel, sendo que
foi trazido a bordo. E o curioso é que os cruzeiros sempre foram ambientes que se preocupam muito com a saúde, com a segurança alimentar, tanto que vários procedimentos que hoje eu vejo em terra, em restaurantes e hotéis, a gente já fazia nos navios, como desinfetar as mãos frequentemente, cuidados com a comida, com temperatura. A gente tem uma série de inspeções a bordo, então os cuidados a bordo já eram extremamente altos e ficaram ainda mais altos. Então passa mais segurança, as pessoas puderam retomar suas vidas, retomar suas viagens, porém sem correr riscos desnecessários. Então, segundo estudos científicos, os cruzeiros hoje são ambientes mais seguros do que você está em terra. Ou seja, você corre mais risco de pegar o vírus indo no supermercado da esquina do que fazendo uma viagem de cruzeiro. Então, respondendo outra pergunta frequente, é seguro viajar? Sim, tanto que eu estou trazendo a minha mãe num cruzeiro, mas isso aí eu falo já já para vocês, já explico. Eu vou fazer uma viagem em família, que eu vou explicar para vocês já já. Outro procedimento legal que começamos recentemente é com um aparelhinho de rastreio. Esse aparelhinho de rastreio é comum agora nas empresas, porque é o que a gente usa para identificar caso tenha alguma situação a bordo. Então, se alguma pessoa der positivo, esses aparelhinhos aqui nos indicam com quem essas pessoas tiveram em contato próximo. É mais uma medida de segurança. Você pode usá-lo no pulso, pode usar uma cordinha no pescoço, e a maioria das empresas tem alguma versão disso. Algumas podem ser um pouquinho diferente, o formato diferente. Algumas também servem como identificação, como para substituir o cartãozinho de identificação do passageiro. Outras, como essa nossa, é apenas um rastreio. Ele não indica o GPS onde que a pessoa está, mas com quem a pessoa esteve em contato. Porque se você pegou o vírus, tem uma possibilidade do vírus ter pulado para outra pessoa que você esteve em contato. Então esses aparelhinhos nos ajudam muito e nos ajudaram quando tivemos a situação a bordo. Mais um mecanismo de segurança que temos aqui. Agora falando da temporada brasileira, que começou em novembro com o MSC Preciosa, um momento marcante, teve foto oficial, teve corta de a fitinha, finalmente depois de mais de 1 ano e meio, os cruzeiros estão de volta no Brasil, movimentando o turismo, movimentando a economia, gerando empregos e levando os viajantes a realizarem os seus sonhos de fazer um cruzeiro. A MSC está trazendo também o Seaside para sua estreia no Brasil, Seaside que é irmão gêmeo do Seaview, que fez as últimas 2 temporadas no Brasil. Inclusive tem um vídeo do Seaview que eu fiz um cruzeiro em família, vou colocar o cartãozinho em algum lugar aqui da tela para vocês assistirem depois, porque o Seaview e o Seaside são praticamente idênticos. E tem também o MSC Splendida, que inclusive, aí vai um spoiler, eu vou viajar no Splendida, um cruzeiro com a Eri no dia 30 de janeiro. Quem sabe vocês podem embarcar. Se tem alguém que já reservou o Splendida para o dia 30 de janeiro, escreve aqui nos comentários que de repente a gente se encontra a bordo. Se você não reservou o seu cruzeiro ainda, eu tenho um convite já para você. Aguenta aí. E a Costa, hein? Bom, a Costa está vindo com o Diadema e o Fascinosa. Agora uma informação importante, talvez vocês já viram aí nos últimos dias, né? A Costa anunciou que o Esmeralda não vem mais. Isso porque o Esmeralda, a energia dele é LNG, que é o gás liquefeito. Nem todo lugar tem abastecimento para isso. É uma tecnologia relativamente nova nos cruzeiros. Então muitos portos ainda não oferecem essa opção de abastecer cruzeiros com gás liquefeito. Uma temporada brasileira foi aprovada muito em cima da hora. A Costa não teve tempo hábil de organizar esse abastecimento de LNG aqui no Brasil. Aqui no Brasil ainda não tem. Eles estavam a tentar conseguir para o Porto de Santos, mas aí não conseguiram e tal. Enfim, ficou muito em cima da hora. Então por isso o Esmeralda não estreia no Brasil. É uma pena porque é um navio novíssimo, estava todo mundo muito empolgado, porém eles substituíram pelo Diadema, que também é um navio relativamente novo, tem apenas 4, 5 anos que estreou, é um navio de grande proporção também, quase 5.000 hóspedes, e que tem algumas novidades que outros navios da Costa não têm. Então, eu já tinha anunciado para vocês que eu ia fazer um cruzeiro em família no Costa Esmeralda em janeiro. Bom, mantivemos os nossos planos, sendo que agora para o Diadema. Então, anota aí a programação. Dia 10 de janeiro, Costa Diadema, e dia 30 de janeiro, MSC Splendida. Se você ainda não reservou o seu cruzeiro para a temporada brasileira, ou quer viajar conosco numa dessas 2 viagens, então continua assistindo, que já a gente fala sobre isso.
Para falar um pouco mais sobre a temporada brasileira e como que está a volta dos navios no Brasil, eu tenho um convidado especial, o Bernardo da BP Cruzeiros, que já apareceu em outros vídeos aqui no canal. O Bernardo foi tripulante de cruzeiro por muitos anos e já há vários anos tem uma agência especializada em cruzeiros. É o meu contato aí no Brasil quando eu quero saber das novidades, do que está acontecendo. Então, Bernardo, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Salve, salve, Diogo! Tudo bem? Muito obrigado pelo outro convite. Bernardo, a temporada no Brasil começou oficialmente agora. Como é que foi esse retorno? Correu tudo bem aí com as primeiras viagens do MSC Preciosa? Você já ouviu o feedback dos passageiros? Como é que foi? Como é que está sendo aí esse começo? Então, os primeiros cruzeiros foram tanto que assustadores, primeiro porque eram cruzeiros temáticos, e cruzeiros temáticos sempre têm shows, muitos fãs e geram aglomerações. E na hora que eu olhei nos vídeos do primeiro cruzeiro, estava tendo um concurso de Miss Brasil e um cantor famoso, que eu sou meio desligado, não lembro o nome, e eu falei assim, meu Deus, que falta de responsabilidade, todo mundo aglomerado, não parecia que tinha isolamento social, nem nada de máscara, todo mundo vendo o show, mas era o show ao ar livre e etc. E então, até o momento, foram feitos vários cruzeiros temáticos no Preciosa, não deu nenhum BO, tá tudo certo, tá tudo ocorrendo às mil maravilhas. Lógico que está tendo os primeiros ajustes da temporada, mas vamos que vamos. Bernardo, uma coisa que eu estou ouvindo o pessoal falar muito é referente a preços, né? Deu para perceber que houve um aumento nas tarifas, né, nos cruzeiros para essa temporada, mas pelo que eu percebi, boa parte desse aumento é refletindo o aumento do preço dos combustíveis, que é um aumento mundial, né? O preço do combustível a nível internacional aumentou, e a desvalorização da nossa moeda, né? Já que lembrar aqui aos viajantes que quando se fala em turismo internacional, ou até mesmo doméstico, tudo é precificado em dólar, né? O combustível, o salário dos tripulantes do cruzeiro, é tudo em dólar. Então, com a desvalorização da nossa moeda, o preço, quando você paga em real, você sente uma diferença grande, né? Então, tem a conversão, né? Antes, no ano passado, cada dólar valia R$4. Hoje em dia, cada dólar está valendo R$5,50, né? Está quase R$6. Aconteceu aí há pouco tempo. Então, naturalmente, essa desvalorização da nossa moeda refletiu nos preços dos cruzeiros. Você sentiu isso também, Bernardo? E tem promoções, tem algumas... Ainda existe alguma possibilidade de você pegar algumas barganhas e preços interessantes para essa temporada? Muita gente estava enganada com relação aos preços, e aí eu comecei a fazer uma série de jogo no nosso canal, que é uma série de cotações de cruzeiros do dia. E já fiz 3 episódios, estava querendo fazer semanalmente, ainda está difícil. E ali eu provei e fiz bem detalhadamente, comparando preços de 3 temporadas atrás, na baixa e na alta temporada. E a variante é muito mínima, sabe? Porque depende muito do momento que você vai comprar e o período que você quer viajar. E você ainda encontra cruzeiros de R$ 5.700, o casal antes do Natal, sabe, aquele início de dezembro, e ainda tem muito cruzeiro barato também em fevereiro, que é baixa temporada, e março. Então depende dessas coisas, de quando você vai comprar e para que período que você vai viajar. E você ainda tem cruzeiro Réveillon a R$ 8.500. Eu fiz uma cotação no vídeo e mostrei R$ 8.500. Agora, a grande conta aí é o seguinte, as companhias de cruzeiro lá ganham dinheiro, como você sabe, você trabalha a bordo, Diogo, faturamento de bordo, né? Ganho no bar, cassino, excursões, spa, internet. E o navio tem que zarpar cheio. Então, as companhias de cruzeiro, elas trabalham muito assim com a lei da oferta e da procura. Então, porque eles têm que ter o navio cheio. Então, eles estão fazendo o possível para encher os navios, para eles poderem ter o consumidor a bordo, o consumidor das lojas aqui no Brasil, então, que é forte. E também vendendo cabine com varanda, né, que agora é melhor para essa temporada de Covid, que pelo menos é mais arejada a varanda. Tem que estar tendo preço de cabine de varanda de R$ 7.500 no cruzeiro de 6 dias e a média de R$ 8.800 no cruzeiro de 7 dias com varanda. E ali eles ganham uma margem boa na janela também. E interna eles falam que sempre empatam. Então eu nunca pego por base, assim, ao pé da letra, a cotação de dólar para me influenciar no preço de cruzeiro e também aumento de combustível, né? Lá fora também estou vendo os preços estão variando assim 15%. Ou algumas saídas 20%, mas você ainda continua
achando os cruzeiros nesses preços bons que eu falei para você. E sem ser só um cruzeiro pontual aqui e ali, mas vários estão nesse preço. E a gente tem vendido muito, né? R$ 6.112 no Costa Diadema, na saída que nós vamos fazer o cruzeiro, né, Diogo? No dia 10 de dezembro, mas eram poucas cabines, ainda não sei se tem por esse valor. Agora, das promoções, tá? Tem promoção do terceiro e quarto passageiro grátis, eu comprei do Costa Esmeralda, mas imagina, paguei R$ 9.500, que agora é o Costa Diadema, para dois adultos e 2 menores, cabine interna, pleno mês de janeiro. É realmente um achado. Geralmente o preço normal desse cruzeiro é uns 13, 14 mil reais. Então tem desconto também, olha, mas nunca cai no desconto de segundo passageiro grátis, que é maior furada. Aí tem um desconto que ninguém fala que é desconto, mas é o preço, é a tarifa da baixa temporada, é um desconto. Tem a Super Bingo, tem cabine garantida, que é a favorita que todo mundo compra. E várias outras promoções. E Bernardo, fala resumidamente para a gente como é que está a situação dos protocolos da Anvisa. Eu percebi que a maioria dos procedimentos são muito parecidos com o que a gente já está vendo na Europa, nos Estados Unidos, mas tem algumas particularidades que a Anvisa colocou aí no Brasil, né? Dá um resumo para a gente, assim, os principais tópicos do protocolo da Anvisa nesse momento, né? Claro que algumas regras podem mudar depois, mas dá um resumo para a gente como que estão os protocolos que a Anvisa determinou aí no Brasil. Com certeza aconteceu de algumas pessoas não embarcarem. Você tem que cumprir os 14 dias após a última dose, no caso é a segunda dose. E agora a Anvisa colocou a segunda dose da Janssen, já aquela vacina de dose única. Então você tem que ter esse período de 14 dias. Você tem com relação ao exame antígeno, estão aceitando o antígeno de farmácia, o antígeno de laboratório, aceitando o PCR, e aí tem os prós e os contras, mas sabe o que é, Diego? Tem uma coisa muito interessante, tem gente que vai fazer cruzeiro véspera de feriado e não está encontrando laboratório para poder fazer o PCR e quer fazer o PCR. Então a opção seria realmente um antígeno de farmácia, que já teve gente que eu conversei no WhatsApp que eles embarcaram com o antígeno de farmácia e deu tudo certo. Então, muita atenção aos exames, ao seu período de vacinação, levar o Connect SUS, que é o aplicativo do SUS, que ali eu fiz e apareceu minha primeira e segunda dose e foi fantástico. Perfeito. Diogo, você acompanhou aí na Crystal, né? Você está a bordo e sabe como é que são o protocolo aí. Você foi na Europa e agora está no Caribe, né? E vindo agora para a América do Sul. E a evolução cada vez mais melhorando, principalmente aqui no Brasil, que foi divulgado um dos países que está tendo um índice de vacinação altíssimo. Estamos de parabéns. Antes de mais nada, a gente tem que agradecer muito que a Anvisa aprovou a temporada brasileira. Estou falando isso sempre no meu canal, porque na Austrália eles não aprovaram a temporada. A gente vai poder descer nas cidades portuárias, tá? Não vai, antes você estava naquela expectativa que só podia descer do porto se comprasse excursão, mas aí vai funcionar da seguinte maneira, só na hora, no dia que vai, por exemplo, chegou lá em Búzios, é que você vai saber se vai poder desembarcar e não, em função da conjuntura daquele dia, daquele momento de Búzios, de falar, ok, vocês podem desembarcar. Então eles não vão avisar com muita antecedência com relação a isso, mas nesses cruzeiros de agora está todo mundo descendo no cruzeiro por conta própria, me respeitando o distanciamento social, então está dando super certo, ainda tendo aquela exigência que iria onerar muito os cruzeiros, que é de você só desembarcar se comprasse a excursão da companhia de cruzeiro. Então essas são as grandes polêmicas, né, em relação ao prazo de vacinação, de todo mundo estar vacinado, os exames e etc. E a gente vai estar fazendo só cruzeiros aqui pelo Brasil, está tendo Preciosa e Fascinosa, está fazendo Santa Catarina, Esplêndida também, né, fazendo Santa Catarina. Então eu acho que o protocolo já deu uma mudada, porque eles estão obrigando agora a segunda dose da Janssen, e eu acredito que eles devam exigir também a terceira dose, então tem que ter muito cuidado ao período dos 14 dias. Tem muita gente que vai ter que pedir carta de crédito, porque se ela deixar, ela não vai embarcar, aí ela perde o cruzeiro. Então, acho que a Anvisa foi bem interessante, só uma coisa que realmente não agradou todo mundo, de ter cancelado a Argentina e o Uruguai. Porque, por exemplo, lá no Caribe você tem, há um mês ou 2 meses atrás, eles estavam barrando os cruzeiros de ir para Jamaica, que Jamaica naquele período estava representando um grande risco. Aí passou algum tempo, eles liberaram a Jamaica.
Aí começou a ter alto risco em Barbados, eles fecharam Barbados. Então eu acho que eles podiam ter feito a mesma coisa com a Argentina e o Uruguai. Não precisar. Mas o importante é zarpar, é fazer uma viagem de barco e eu estou falando com meus marujos que aí na próxima temporada a gente faz exatamente o cruzeiro que a gente quer. E uma coisa também muito interessante, Diogo, poucas pessoas leem no contrato, e você sabe disso, que a companhia de cruzeiro, ela se guarda no direito no contrato de poder alterar, mudar, fazer mudança de itinerário, navio, etc., para zelar pela segurança de bordo. Isso aí tá difícil da turma aí entender, mas é assim com todas as companhias de cruzeiro, não é só MSC e Costa. Agora, Bernardo, deixa eu sugar um pouquinho mais a sua experiência, tantos anos trabalhando com cruzeiros. Qual é o erro mais comum que os viajantes, os marujos de primeira viagem, cometem quando organizam o seu cruzeiro, quando fecha a sua viagem? Diz isso aqui pra gente. De todo mundo chegar de manhã cedo para o embarque. Gente, de manhã cedo, né, Diogo? Está acontecendo o desembarque do cruzeiro anterior. O embarque só vai acontecer a partir do meio-dia e agora então com horário marcado, então é injustificável você chegar no porto de manhã cedo, que você vai congestionar. E um outro grande erro é de você, aquela coisa que eu falo, Diogo, 66% das broncas são de pessoas mal informadas. E acontece muito da pessoa comprar um cruzeiro e aí depois, Diogo, me procura nas redes sociais, te juro, todo dia tem um caso desse. Ah, Bernardo, eu queria ter comprado cruzeiro com você, porque com os 10 anos de agência, Diogo, ou 11, você acredita que eu estou confuso em relação a isso, que a Covid parece que bloqueou um ano da nossa cabeça, né? As pessoas falam, devia ter comprado com você, que eu comprei e a minha agência não está dando nenhum apoio. E é o que a gente mais oferece. A gente tem um pacote de premium, que é de orientações e suporte via WhatsApp, que é o nosso compromisso. Você paga o mesmo preço do site da companhia de cruzeiro, mesma forma de pagamento, política, questão de pontuação, fidelidade, tudo igualzinho, porque nós, agentes de viagem, é como se fosse um vendedor de uma loja de sapato. E aí o sapato, você vai comprar o sapato, cara, ó, esse aqui é a marca tal, esse aqui é de couro, esse aqui é couro sintético, esse aqui é bom para isso, esse aqui é tá vendo que ele fecha? Entendeu? A gente orienta, mas o preço é do dono da loja, ou seja, no caso aí, é da companhia de cruzeiro. Muito obrigado, Bernardo, a sua sabedoria, pela sua participação aqui no nosso vídeo mais uma vez. A gente vai fazer mais conteúdo e a gente se vê a bordo, hein, Bernardo? E quem sabe a gente se encontra com mais viajantes e cruzeiristas assistindo a gente aqui também. Pois é, o Bernardo vai estar comigo a bordo em janeiro, no Costa Diadema. Ô Diogo, o prazer é todo meu. Dia 10 de janeiro estaremos lá no Costa Diadema fazendo uma cobertura muito legal, fazendo vídeo, fotos e conversando a respeito, trocando muita ideia. Vai ser ótimo. E se você não comprou seu cruzeiro ainda de 10 de janeiro, Diadema, quiser conhecer o Diogo e viajar com a gente, é só solicitar uma cotação. Beleza, Marujos? Valeu, Diogo. Brigadão. Até a próxima. E, gente, agora uma dica minha. Eu fechei a minha viagem com a BP Cruzeiros. Isso mesmo, eu estou fazendo os cruzeiros no Brasil com a agência do Bernardo. Isso porque algumas pessoas acham que quando você fecha com a agência fica mais caro. Não, de forma alguma. O preço cobrado pelas agências é o mesmo que você vai ver no site das empresas de cruzeiros. A diferença é que você pode fechar independente pelo site das empresas de cruzeiro e fazer tudo sozinho, e também se tiver alguma situação, algum problema, você vai ter que se virar sozinho em se comunicar com a empresa e resolver, ou você pode ter o suporte especializado de uma agência como a do Bernardo, que já tem vários anos na indústria, que tem todos os contatos, que sabe de tudo o que está acontecendo, primeiro de todo mundo, e que pode te ajudar caso alguma coisa saia errado. Você pode adicionar, por exemplo, um seguro viagem, um hotel, uma passagem, e nada disso você paga a mais para ter os serviços da agência. Você tem um suporte especializado, e no caso da BP Cruzeiros, o Bernardo ainda oferece um suporte pelo WhatsApp, super simples. Surgiu uma dúvida, você mudou alguma coisa, mudou alguma regra, manda um WhatsApp ali rapidinho que a equipe do Bernardo vai te responder. Então, fechei meu cruzeiro com a minha família, vou com a BB Cruzeiros, e se vocês quiserem viajar com a gente, tem um link aqui na descrição e no primeiro comentário para que você receba também o orçamento, a disponibilidade para fazer essa viagem com a gente. Então, lembrando, dia 10 de janeiro eu estaria a bordo no Costa Diadema e dia 30 de janeiro estaria a bordo do MSC Splendida com a Eri. Vem conhecer a gente, vem viajar com a gente, de repente a gente toma um café junto, vai num jantar junto, quem sabe a gente faz alguma atividade junto. Aguardo vocês a bordo. Mas se essas datas não dão certo para você, não tem problema, reserva uma outra data, é só contactar
o Bernardo e a equipe dele no link aqui abaixo. E para acompanhar onde que nós estamos em tempo real nesse exato momento, corre no Insta, porque lá tem conteúdo extra, às vezes tem vídeos e fotos que não entram aqui no canal, além dos stories em tempo real. Corre lá no Insta Diogo Quirilos. Agora, se você quiser apenas receber os links e os avisos toda vez que entrar vídeo novo aqui no canal, tem também o WhatsApp e o Telegram. Todos os dois tem link aqui abaixo na descrição. Então, acompanha pelas redes para não perder nada, porque às vezes as notificações do YouTube aqui não funcionam muito bem, mas se você seguir pelas outras redes, aí a gente se certifica que você não vai perder nenhum desses conteúdos incríveis, porque estamos a caminho da Antártica aí, eu vou levar vocês com a gente. Então, a gente se vê no próximo episódio de mais algum país. Vamos explorar esse mundão